Fala galera, beleza? Muita gente me pergunta por que encontramos poucos jogadores russos atuando fora da Rússia. Os engraçadinhos vão dizer que é porque eles são ruins. Primeiro que não é bem assim. Segundo, basta analisarmos outras seleções de porte médio, que é o caso da seleção russa, para percebermos que os seus principais jogadores atuam em outros países, estão espalhados pela Europa. Aliás, isso é muito comum em quase todas as seleções. Claro que as principais, muitas conseguem ter os seus melhores jogadores atuando no próprio país também. Mas quando a gente vai ali para a segunda prateleira, para a terceira prateleira do futebol europeu, os melhores jogadores desses países atuam fora, estão espalhados pelo continente. Então, por que não é o caso também da Rússia? Por que os melhores jogadores russos não estão atuando em clubes de médio porte, por exemplo, de alguns dos principais campeonatos do continente, ou em clubes mais fortes de outras ligas secundárias da Europa? Por que isso acontece? Vamos recuperar um pouco de um passado recente do futebol russo para entendermos o que acontece. Eu volto para os anos 2000. Gus Hiddink, técnico holandês, um dos grandes técnicos do futebol mundial nessas últimas décadas, que comandou a Rússia de 2006 a 2010. O período do Gus Hiddink como técnico coincide com o período em que a seleção obteve grandes resultados. Ela se classificou para a Euro no sufoco, é bem verdade, mas depois, na Euro de 2008, fez uma grande campanha, caiu apenas nas semifinais. Depois tem a eliminação nos playoffs para a Copa do Mundo contra a Eslovênia. E aí o time não vai para a Copa e o ciclo do Hiddink se encerra. Mas o auge foi, sem dúvida alguma, a participação da Rússia na Euro de 2008, semifinalista. Um time que teve o Arshavin como a grande referência técnica. Esse período do Gus Hiddink como técnico coincide também com um sucesso muito grande dos seus clubes fora da Rússia, nos torneios continentais. Então a gente tem o CSKA Moscou, campeão da Copa da UEFA de 2004-2005, um pouco anterior ao Gus Hiddink, sim, mas com uma base que foi fundamental para o sucesso da seleção russa também. A gente está falando de Akinfeev, dos irmãos Berezutsky, do Sergei Ignashevich, toda uma defesa que formava a defesa da Rússia, além de alguns brasileiros que foram importantes também nesse período do CSKA Moscou, treinado pelo Valery Gazaev. Além do CSKA, o Zenit ganhou a Copa da UEFA de 2007 e 2008. Então, os anos 2000 marcaram um período de sucesso para o futebol russo, tanto para a seleção como para os clubes. O Gus Hiddink sempre insistiu muito no intercâmbio dos jogadores. Ele queria que os principais jogadores russos saíssem do campeonato russo, buscassem novos desafios. Então, nessa época, nesse período, tivemos o Alexander Kerjakov, centroavante, jogou no Sevilha de 2006 a 2008, ex-Zenit. Roman Pavlyuchenko, ou Raman Pavlyuchenko, jogou no Tottenham de 2008 a 2012. O Arshavin, que eu citei, Andrei Arshavin, jogou no Arsenal de 2009 a 2012. Diniar Bialystinov, meio-campista, que saiu do Lokomotiv, jogou no Everton de 2009 a 2012. O Yuri Zhirkov jogou no Chelsea de 2009 a 2011, virou lateral esquerdo no Chelsea, era um meio atacante pelo lado esquerdo, jogando pelo CSKA Moscou, que é a camisa que eu visto aqui. Pavel Pogrebniak, centroavante, jogou no Stuttgart, no Fulham, no Reading. Então, olha quantos jogadores russos nos anos 2000 saíram do campeonato russo e conseguiram ter destaque, jogaram em clubes grandes. Eventualmente alguns tiveram uma fase final ruim, mas tiveram alguns bons momentos também jogando em alguns dos principais clubes do continente. E aí o papel do Gus Hiddink foi fundamental, porque quando ele chega na seleção e assume o comando, ele detecta uma falta de competitividade até entre os jogadores russos, porque ele percebe que o atleta russo de um clube como CSKA Moscou, Zenit, Lokomotiv, Spartak, estava muito acomodado, porque ele jogava em casa, era ídolo do seu time e não precisava sair dali para ganhar mais. Essa é uma realidade que é fundamental na compreensão de toda essa questão.
O atleta russo de seleção, o jogador da seleção russa que joga no Spartak, no Zenit, no Lokomotiv, no CSKA, não precisa sair da Rússia para ter um salário espetacular. Pelo contrário, se um atleta de um porte de seleção sair do Spartak ou do Zenit e for para um clube médio da Espanha ou da Alemanha, ele vai ganhar menos. Dificilmente ele vai ter o mesmo salário que ele tem na Rússia. Então isso gerou uma acomodação muito grande entre os jogadores selecionáveis. E o Gus Hiddink lutou muito contra isso. Insistiu muito que os jogadores saíssem da Rússia para subir o seu nível competitivo, para buscar novos desafios. O Hiddink foi fundamental nesse processo, que deu certo. Muitos jogadores deixaram o campeonato russo, foram buscar novos desafios. A seleção russa melhorou, só que esse processo foi interrompido com a eliminação desastrosa para a Eslovênia. A derrota para a Eslovênia nos playoffs para a Copa do Mundo foi sempre falei muito sobre isso, foi um baque enorme nesse processo de evolução do futebol russo. Atrapalhou demais o processo, porque aí o Hiddink sai, outros técnicos chegam, e hoje em dia essa ideia da necessidade de você sair da Rússia foi deixada de lado. Então a gente teve até antes do Gus Hiddink um período em que diversos atletas russos deixaram o país, mas muito por outros motivos também. A gente está falando da década pós a Guerra Fria, pós o fim da União Soviética. Então muitos jogadores russos deixaram o país para jogar em outros campeonatos melhores, aí sim para ganhar mais também. Então separei até alguns nomes aqui. O Viktor Nopko, grande ídolo do Spartak Moscou, que foi jogar no Real Oviedo. O Vladimir Beschatnik, atacante, foi jogar no Werder Bremen, no Racing de Santander. O Valery Karpin foi jogar na Real Sociedad, no Valência, se tornou ídolo no Celta, junto com o Alexander Mostovoy, que antes do Celta já tinha jogado no Benfica, no Strasbourg e no Cannes. Além do Rinat Dasaev, histórico goleiro também da seleção soviética, histórico goleiro russo, que jogou no Sevilha de 88 a 91. Então, esse é um momento diferente. Houve uma saída de jogadores russos, mas por motivos diferentes. Os anos 2000 não, os anos 2000 marcaram uma forte exportação de jogadores russos, claramente pelo âmbito esportivo, pelo maior objetivo esportivo. Se tornarem melhores jogadores na prática, isso colaborou demais com a evolução do futebol russo. Hoje em dia, essa ideia, como eu disse, foi deixada de lado. Então, quando a gente analisa a seleção russa, praticamente não temos jogadores atuando fora. Hoje, de destaque, o Cheryshev, que está no Valência, mas é um caso à parte, porque o Cheryshev cresceu no futebol espanhol, porque o pai dele jogava na Espanha. Então é um caso à parte. O Alexander Golovin, esse sim, ex-jogador do CSKA Moscou, hoje em dia no Mônaco, uma das grandes promessas do futebol russo. O Fyodor Kudryashov, zagueiro experiente, está na Turquia, no Antalyaspor. Recentemente o Fyodor Smolov jogou no Campeonato Espanhol pelo Celta, mas agora já foi devolvido ao Lokomotiv, está de volta ao Lokomotiv. E só, de destaque, basicamente é isso. Mais recentemente, outros jogadores poderiam ter saído da Rússia. Tinham talento, têm talento, que estão em atividade. O Dzuba, centroavante, que está no Zenit, poderia ter trilhado uma carreira fora da Rússia. O Igor Akinfeev, goleiro histórico do CSKA Moscou, mais jovem, também poderia ter deixado o país. O Roman Zobnin, outro jogador atual que poderia estar fora da Rússia. Então, essa acomodação dos jogadores russos por conta dos ótimos salários que ganham, do status de ídolos que têm em seus clubes, atrapalha a evolução da seleção, atrapalha a evolução do futebol no país de certa maneira. Porque aí esses atletas não buscam esse objetivo maior profissional, não buscam essa evolução como jogadores. São ídolos, têm status de ídolo, ganham muito bem, porque eles vão sair dali para um clube médio da Espanha, da França, da Alemanha, ou mesmo da Inglaterra, da Itália, ter que ralar pra caramba, vai ter que conquistar seu espaço, não vão ter o carinho da torcida. Na prática, vão sair da sua zona de conforto. Então, isso foi fundamental para o ótimo momento do futebol russo nos anos 2000. Acabou sendo deixado de lado com
com a saída do Gus Hiddink. Hoje em dia o Stanislav Cherchesov é o técnico da seleção russa, então você já não tem essa mentalidade de fora do país também. Para mim é algo importante que deveria ser retomado no futebol russo, mas passa muito pela mentalidade dos jogadores, de buscarem esses novos desafios. Tá certo, galera? Um pouco de curiosidade, história envolvendo o futebol da Rússia. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo. Deixe seu like, curta tudo por aí e a gente se vê.